coisa que deve ser lembrada é que ser empreendedor não quer dizer necessariamente você ter o seu próprio negócio. Ser empreendedor é aquela pessoa que tem o conhecimento, tem os talentos também e sabe o que fazer com aquilo de maneira diferente. Fazer algo diferente que impacte na sua própria vida, é claro, porque até mesmo quando estamos fazendo ação social, nós estamos impactando na nossa vida. E impacte na vida do outro. Aí com seus negócios. Então, quem trabalha com uma empresa tem que empreender dentro da própria empresa, porque senão daqui a pouco o chefe vai dizer assim, meu filho, por que eu estou trabalhando contigo e não posso trabalhar com outra pessoa que vai me cobrar menos, talvez novos conhecimentos, né? Tem que ser empreendedor. Então, essa visão empreendedora é assim, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso ir além, que dor eu posso atender, dor no sentido de necessidade, que eu posso atender do outro. Saudações curiosos, eu sou André Tavares, bem-vindos a uma edição bônus do Brightcast. Nela eu tenho o prazer de contar com a minha panelinha da graduação. A primeira das pessoas que eu tenho que apresentar é Valesca Gouveia. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A segunda pessoa da minha panelinha da graduação é ninguém mais, ninguém menos que o Gabriel Oliveira, o mestre da cerveja. Oi, pessoal. E hoje nós viemos conversar com uma pessoa que conseguiu ligar bastante a gente, né, em vários projetos sociais, projetos de criação de empresa, trabalhos acadêmicos. A gente até já ganhou alguns zeros aqui e ali. A gente gostaria de conversar com a professora doutora Maria Helena Walter. Tudo bem, professora? Tudo bem. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Meninos, muito obrigada pelo convite. Que isso. Então, para a gente começar esse Brightcast, a gente gostaria de falar um pouco sobre algumas experiências que nós tivemos com a professora Maria Helena e algumas, como é que fala? Algumas situações, né, que marcaram a gente pra caramba. Valesca, você quer começar falando de alguma experiência? Posso. Eu lá nos períodos iniciais, o nome de Maria Helena já rodava a faculdade, então eu já tinha medo antes de conhecer. E sempre que ela passava no corredor lá do laboratório, todo mundo ficava, nossa, é a Maria Helena, nossa, e eu pensava, meu Deus do céu, como que eu vou fazer quando eu chegar lá no meu quinto, sexto período, que eu vou ter aula com ela? Danou tudo, mas não, foi tudo ótimo, a gente se conheceu, a gente tem uma relação tão maravilhosa que depois a gente já ficou amiga, a gente foi fazer trabalho junto de iniciação científica, ela foi minha orientadora de TCC, e uma situação marcante que aconteceu foi um zero que o nosso grupo levou nessa época, o André já estava, nessa época o Gabriel tinha saído, né, um pouquinho ali, desvinculou, mas porque uma das integrantes do grupo leu o slide. Então, isso ficou marcado. Nunca leia o slide. Experiência. Gabriel. Bom, Maria Helena, eu conheci ela no período em que a gente estava fazendo a Química Orgânica. A gente estava até brincando aqui antes do Brightcast, que eu cheguei um pouquinho atrasado, ela falou, ei, Gabriel, chegando atrasado de novo, porque acontecia na aula dela de eu chegava em cima da hora ou alguns minutos já depois, mas depois de um tempo ela me convidou para fazer parte de um projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa virou um projeto de extensão, eu fui convidado para outro projeto de extensão, todos coordenados por ela, e... Bom, tem vários momentos marcantes, mas para mim um dos mais marcantes foi um de crescimento pessoal, em que ela sempre estava pedindo para eu ajudar. Não, vem cá, você que vai coordenar o pessoal. Manda esse pessoal aqui para tal região, manda esse pessoal para tal região, vê isso aqui para mim, vê aquilo ali. Então eu estava sempre tendo que fazer uma conexão entre os alunos e os coordenadores do projeto, e isso me ajudou muito. Foi uma coisa boa para o meu crescimento, de poder estar sempre, tomar a frente das coisas, né? A minha lembrança da Maria Helena, ela começa bem no dia que ela se apresentou pra gente. A apresentação dela foi muito marcante, né? Ela, como a Valesca já falou, né, já tinha uma fama que corria lá no UniBH a respeito dela, né? Professora difícil e as pessoas gostam de colocar, criar várias histórias a respeito, né? A gente fica, meu Deus, o que é? A Maria Helena chega na sala de aula e vai se apresentar, fala assim, olha, vejo que tem alguns boatos que correm aqui no UniBH a meu respeito, e eu venho pro UniBH
Na maior parte das vezes de ônibus, de vez em quando eu venho de carro, mas eu não venho de vassoura. Essa foi a apresentação assim que eu falei, essa moça sabe o que faz. Nós tivemos os encontros com ela. Eu lembro que a primeira disciplina que ela lecionou pra gente foi Química Orgânica. Eu era o aluno que começava a fazer perguntas, né, interrompia a aula toda hora, ficava perguntando, o que é isso, por que esse ataca o quê, como que isso funciona e tal, e a gente tinha que, não sei se o pessoal conhece, mas a Química Orgânica a gente tem muito desenhos de como que a operação, o mecanismo que uma reação química leva para ocorrer. E depois de um tempo o negócio fica até divertido. Mas eu ficava perguntando um monte de coisa. Hoje em dia eu olho para alguma reação química e já começo a tentar traçar setinha para ver como é que o negócio acontece. Então o ensinamento foi bem feito. E o terceiro momento que ela lecionou pra gente, né, foram 3 disciplinas. A terceira foi farmoquímica, né? A maioria das pessoas acha que a disciplina de farmoquímica, do jeito que ela é tradicionalmente apresentada, né, ela é basicamente você estudar quais que são os processos químicos, a síntese de compostos de farmoquímica, etc. Usar um monte de laboratório. Usar um monte de laboratório. A gente usou muito laboratório. Mas a proposta da Maria Helena eu acho que foi a mais inteligente e sagaz que eu já vi na vida. Você tem que você tem que criar uma empresa dentro de algum ramo da farmoquímica. Maria Helena, quais que já foram os temas que você já trabalhou? Teve cosméticos, né? Que foi a nossa. Cosméticos para pet, cosméticos para terceira idade, cosméticos a partir de condimentos, cosméticos que desenvolviam mais a paixão, né, o bom envolvimento com a natureza, os mais diferentes temas que a inspiração me enviava. E vou ser sincero com vocês, pessoal. Foi um desafio à altura de quase ser um profissional formado. O problema tá ali, você tem que resolver. Você tem que lançar um produto, fazer um plano de inovador. Tem que fazer um plano de marketing interessante a respeito disso, que as pessoas vão comprar de fato. Ter o produto, desenvolver rótulo, logomarca, plano financeiro, ver a viabilidade financeira daquele negócio. E foram talentos, né, que a gente desenvolveu que a gente, a priori, a gente não tinha. A gente não acreditava que a gente conseguiria fazer aquilo, né? A Valesca já era empreendedora na época, né? Inclusive no ramo de cosméticos já ajudou bastante, dando uma luz pra gente no grupo. Mas foi bastante interessante. Teve até um dia, né, que a gente a gente teve uma aula sobre granulometria, a gente foi moer café e fazer o café de diversos grãos, de diversas granulometrias, né? E nós ficamos muito... Como é que fala? A gente ficou chapado de café, né? A gente ficou... Com outra professora. Oi? É isso, foi com outra professora. E nessa época a gente estava fazendo esse projeto, né? Então a aula terminou, todo mundo chegou em casa elétrico, energizado, com a vontade absurda de trabalhar, e a gente começou a discutir as coisas no grupo, o grupo começou a rodar, né? E nessa brincadeira já saiu plano de marketing, já saiu ideias inovadoras, e foi fantástico, né? Foi um episódio que eu não consigo me esquecer, né? Mas eu acho que eu já falei muito da professora Maria Helena. Eu gostaria agora que ela se apresentasse de uma forma, da forma que ela se desejar, né? Bom, eu sou química, mas não me restringo à área da química. Devo perceber pelo comentário dos meninos que eu gosto de inovação, de instigá-los a ir muito além dos seus talentos iniciais, que muito foi desenvolvido. Gosto também da área social, ambiental, por isso os projetos de extensão, né? E atualmente eu estou agora me reinventando, como a época que todo mundo está se reinventando, aliás. Eu também estou me reinventando, por isso eu estou num período sabático agora, mais quieta, aproveitando para poder estudar diferentes informações, cursos, desenvolvendo novas habilidades e competências. E gostei muito de ver no comentário de vocês que todas as cutucadas de leve que eu dei em vocês
Com muito amor, claro. Amor é essencial. Zero, a gente precisa de muito amor para dar zero, né? Coragem e amor para dar zero, tá? Isso preparou um pouquinho, né? Preparou um pouquinho vocês para a vida agora de empreendedores, mestrandos, né? A vida. A vida muda, né? Depois de um zero, a cabeça da gente começa a se preocupar, falar assim, olha, eu realmente vi que se eu não me dedicar na quantidade certa, eu vou ter problema, né? Isso reflete na vida hoje, né? Se a gente toma uma decisão errada, se um planejamento sai mal feito, se um trabalho sai mal feito, pode custar muito dinheiro, né? Ou pode custar um funcionário, né? Ou 10% da nota. Né? Ou 10% da nota. Sofrido. A professora Maria Helena, ela desenvolveu vários projetos de âmbito social enquanto ela trabalhava no UniBH. Um deles foi o projeto Fazer o Bem Faz Bem. Conta pra gente de onde veio a inspiração. E depois a gente fala um pouco como foi nossa experiência na aplicação de parte do projeto. A inspiração é que, como eu comentei com vocês, que eu gosto de instigar, né, ir além, eu comecei a ter preocupações com o perfil de aluno que eu estava vendo. Pessoas, de modo geral, não só os meus alunos, cada um muito restrito ao seu mundo. Faltando empatia, né? Faltando, não vou dizer empatia, faltando tempo para ter empatia, porque tudo é tempo hoje em dia. Então, assim, bom, se não tem um tempo, eu vou fazer esse tempo acontecer. Então, por isso que em qualquer disciplina que eu lecionava, aí eu era louca do projeto, porque aparecia até mesmo, né, na engenharia, falando de ação social, numa turma de química orgânica. Assim, bom, é louca, pobrezinha, né? Mas, como vale ponto, vamos atender a louca enquanto ela está pedindo. Depois a gente descobre por que é necessário. E, para minha satisfação, todos, sem exceção, ao final do semestre, apresentavam os trabalhos com extrema satisfação do que tinham feito, do que tinham visto, o contato que tiveram com pessoas, com os animais, que não eram só o projeto não era restrito só a pessoas, e isso levou-os a perceber a necessidade de uma boa conversa, porque vamos combinar, é a arte da conversa, desenvolver projetos, porque não era só ir lá fazer uma visitinha, como muitos pensavam. Então, fazer contatos com respeito, aprenderam a respeitar e a liderar também. Isso, para mim, foi essencial. Ainda tinha as cartas no final do semestre que fazia metade da turma chorar. Nossa, nem fala. Quando tinha os feedbacks, né, filho? A professora que era forte, tá? Era. Não chorava porque era forte. chorava quando lia, quando recebia no e-mail, lia, mas na apresentação segurava. Exatamente, você falou certinho agora, mas que em casa eu chorava, porque a emoção era muito grande de ver o quanto vocês tinham conseguido fazer. Esse desenvolvimento de ter essas experiências, né? Os públicos que a gente mais tinha no Fazer o Bem Faz Bem eram crianças e idosos, né? Creches Sim. E asilos. E a gente entender como que é ter as pessoas crianças que não têm condições, né? Boas condições de vida, como que é a vida delas, como que elas veem o mundo, né? Que são pessoas, que são crianças extremamente felizes, que querem brincar, e você vai escutar a história de cada uma delas. Teve uma vez que a gente fez um dos Fazer o Bem Faz Bem, foi numa instituição que era para crianças que os pais perderam a guarda, né? E aí a gente brincando com as crianças, estava uma coisa bem legal, e de repente a gente pergunta sobre a história das crianças para alguma das cuidadoras. E eu fiquei assustado, porque eu não achei que era possível um ser humano ter sido tratado daquele jeito. Me tirou da minha bolha, daquele mundinho perfeito que o André vive, e me mostrou aquela realidade que era chocante. No asilo também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Todo mundo tá indo rumo ao futuro, né? E o futuro tem a velhice, né? A gente nunca sabe como que a gente vai estar, se nós vamos ter família, se a gente vai ter aquelas pessoas que vão estar cuidando da gente. E no asilo, infelizmente, a gente vê pessoas que foram largadas, né? E pessoas que tentam, de uma forma tão simples, viver e fazer
fazer dar certo a vida, né, com auxílio, mas às vezes o asilo carece de recursos, carece de pessoas para cuidar. Então, cada história que a gente escuta, cada pessoa que passa, modifica a gente completamente, né? Sim, exatamente. E tem até a questão não só do financeiro, né, que a gente comentou aqui muito bem, mas também da atenção, do amor, de você doar o seu tempo para aquela pessoa. Porque a gente vê a gratidão que a pessoa teve, e naquele momento que a gente estava lá na ação, pelo menos comigo acontecia isso, eu esquecia de tudo. Esquecia do mundo, eu estava ali por inteiro com aquela pessoa. E ver o tanto, o pouco que você fez, mas significou tanto para aquela pessoa, a gente sai de lá assim tão leve. Então, essa ação social que a gente fazia tem muita importância mesmo para da vida dessas pessoas e nas nossas também. Os alunos esqueciam até de usar o celular na hora, né? A gente precisava tirar foto, às vezes a gente nem lembrava de tirar foto. Eu lembro que a primeira vez a mãe da Valesca foi com a gente e ela que ficou tirando as fotos, porque a gente mesmo já não estava lembrando de tirar foto, de pegar o celular para tirar foto. Exatamente. Tanto que a gente estava doando o nosso tempo, né? E é uma coisa que, como todo mundo falou, tira a gente da nossa visão fechada. A gente não para pensar no quanto a gente é privilegiado, né? Inclusive, além do Fazer o Bem Faz Bem, eu participei de projetos de extensão com a Maria Helena que me levaram para áreas mais precárias do estado de Minas Gerais. Então, a gente foi para o Vale do Jequitinhonha, a gente foi para a Serra da Moeda, e um projeto relacionado a tratamento de água. E a gente não para pensar nisso quando a gente está abrindo a torneira da nossa casa, que a gente tem água potável. Você pode colocar um copo ali embaixo, beber a sua água, você provavelmente não vai ter nenhum problema com isso. E nessas regiões as pessoas não tinham nem essa condição. Então, tira a gente um pouco da nossa visão muito fechada e começa a reparar o quanto que a gente pode ajudar quem está ao nosso lado com um pouco. Só o tempo da gente já ajuda bastante, né? O tempo, o amor, o cuidado. Acho que isso mostra pra gente o que é ser humano, né? Como fazer o bem faz bem, né? Exatamente, porque antes de ter humano, né, assim, entre aspas, nós somos seres humanos. A gente é primeiro, antes de... Sim. Nós somos seres, não só os humanos, nós somos seres completamente interconectados. Não dá para viver isolado. Ninguém, de fato, vive isolado. Nem quem diga, não, vou viver numa ilha sozinho. Mas você vai depender das plantas, da água. Então, isolado, ninguém é. Um dos grandes assuntos, né, que a gente teve contato com a professora Maria Helena foi o empreendedorismo. O empreendedorismo é um assunto que eu, Gabriel e a Valesca já conversamos em outros vídeos. Eu e a Valesca já conversamos em outro Brightcast a respeito disso. O empreendedorismo é essencial para que a gente consiga ter uma vida... que a gente consiga fazer a diferença na sociedade, né? Você poderia ajudar a gente a desenvolver um raciocínio a respeito da importância do empreendedorismo, principalmente para as pessoas que almejam fazer um impacto, fazer a diferença nesse mundo? Acho que a primeira coisa que deve ser lembrada é que ser empreendedor não quer dizer necessariamente você ter o seu próprio negócio. Ser empreendedor é aquela pessoa que tem o conhecimento, tem os talentos também e sabe o que fazer com aquilo de maneira diferente. Fazer algo diferente que impacte na sua própria vida, é claro, porque até mesmo quando estamos fazendo ação social, nós estamos impactando na nossa vida. E impacte na vida do outro. Aí com os seus negócios. Então, quem trabalha com uma empresa tem que empreender dentro da própria empresa, porque senão daqui a pouco o chefe vai dizer assim, meu filho, por que eu estou trabalhando contigo e não posso trabalhar com outra pessoa que vai me cobrar menos, talvez novos conhecimentos, né? Tem que ser empreendedor. Então, essa visão empreendedora é assim, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso ir além, que dor eu posso atender, dor no sentido de necessidade, que eu posso atender do outro. E Valesca muito faz isso quando ela ouve as clientes dela, no cosmético, e fica assim, não, o que eles têm necessidade, que creme eu posso fazer diferente? Não é dizer assim, não, eu tenho que fazer uma ação violentamente gigante. Não, atenda o outro nas suas primeiras necessidades, né? E com isso você aos poucos, quando vê, tem uma ação grande. O que é muito citado, agora pensando no empreendedorismo como empresa mesmo,
no que é muito citado no livro Oceano Azul. Né? O que você pode fazer que você nem vá se preocupar com concorrência? E você, como profissional, né, vocês engenheiros químicos, o que vocês vão poder fazer? Que vocês não vão se preocupar nem com a concorrência de outro engenheiro químico. Vocês vão fazer tão bem, tão diferente, que não tem nem que ocorra com vocês. Né? E isso também a gente pensa quando faz uma ação social. Que necessidade eu posso atender do outro? O que eu posso empreender meus conhecimentos para atender a necessidade do outro? Eu lembro, inclusive, que quando a gente começou a fazer os TIGs, e em todas as matérias relacionadas ao empreendedorismo vinha a palavra inovação. Aí, durante os 4 primeiros semestres, dava aquele frio na espinha, a gente com dor de cabeça 2 dias pensando no que a gente ia inovar. E aí depois você ia ver que a inovação, às vezes, vem nas coisas básicas. É uma coisa mínima, é uma dor que a outra pessoa tem, né? Uma necessidade que a outra pessoa tem, que você consegue atender de um jeito simples. E você já está empreendendo de uma certa forma, só de pensar dessa forma. Aí vem o momento em que você tem que saber ouvir. É engraçado, né? Se a gente for parar para entender a situação do Brasil, entender a situação da economia é basicamente assim: alguém que tem uma necessidade, tem recursos para contratar alguém para solucionar essa necessidade, e a outra pessoa que sabe fazer e às vezes cobra pelo serviço, ou aquele... O serviço ele é necessário, e tem quem presta e tem quem necessita dele, né? Quando a inovação aparece, serviços diferentes aparecem, né? A gente pode ver que até nos TIGs, né, apareciam cachaça de menta, aparecia... Eu poderia citar alguns trabalhos aqui, né, algumas outras coisas que já foram desenvolvidas, mas as pessoas começam a ficar mais criativas e de repente aparece um produto legal que ninguém nunca pensou a respeito dele, ou já pensou, mas não levou para frente, e muita gente iria gostar, né? É complicado porque que essas ideias não vão para frente, né? Você conseguiria falar, pelo menos assim, na situação que a gente está aqui no Brasil, por que essas pessoas que sonham estão um pouco frustradas? Olha, hoje, inclusive, eu havia conversado com outra pessoa sobre isso. Nós, brasileiros, estamos falando especificamente do nosso país, nós, brasileiros, temos que entender que quem, de fato, governa indústria, comércio, quem direciona isso é o consumidor. Então, tem gente que pensa, né, tem pessoas, né, que pensam diferentes coisas, inovações, e não vai para frente, se frustram, porque não consegue atingir o consumidor. E, às vezes, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas ela atende quem? A mim ou a necessidade do outro? Tá? Então, por isso, a gente tem que saber ouvir. Né? Há quem diga que precisamos de cursos de escutatória, não de oratória, né? Eu tenho que saber ouvir o outro, porque aquilo vai resolver o quê? O meu problema? Não, eu gerei um problema para mim, fiquei frustrada, né? Porque não foi para frente. Claro que tem inovações que realmente atendem necessidades, dores do consumidor, precisam de recurso, mas quem investe está olhando o quê? Vai render? Vai render dinheirinho, din-din? Vai render, não vai? Vai render se ele perceber que tem cliente querendo. E esse cliente tem que fazer-se ouvir pela sua percepção ambiental e social. A gente acha muito bonito quando se fala de meio ambiente, mas vamos lembrar que nós participamos desse meio ambiente, nós somos um ser incluso desse meio ambiente. Quando eu me preocupo com cuidados com o meio ambiente, eu tenho que cuidar de mim também, da minha vizinhança. Como é que eu posso me preocupar, fazer campanha por causa de uma árvore, sabe Deus onde, enquanto que na minha vizinhança eu nem dou atenção para o meu vizinho? Então, vamos à história do atender ao próximo, né? O próximo mais próximo sou eu, depois os meus próximos ao meu redor. Então, vamos empreender e inovar olhando ao redor. Depois isso vai se expandir, ainda mais hoje em dia com a internet, que não tem mais limites, né? Onde é que você vai atender alguém. Então, esse processo de inovação, ela começa a partir da dor de um certo público. Exatamente. Perfeito.
Você, Valesca, como empreendedora, como que você trabalha essa necessidade dos seus clientes? Por isso é tão importante estar próximo e escutar. É justamente, brilhantemente, o que a Maria Helena falou. A gente está sempre próximo e eu escuto muito o que a pessoa fala. No início, como eu não sabia tanto lidar com isso, às vezes eu falava demais e acabava até perdendo a venda por causa disso. Aí depois, com o tempo, fui estudando, fui colocando em prática e desenvolvendo, e fui vendo que as pessoas precisam serem ouvidas. Elas querem atenção, elas querem um carinho, que você demonstre ali que o seu tempo, você está se doando para que aquilo aconteça e para que você consiga resolver a necessidade dela. É um ciclo natural, inclusive, né? A natureza, ela existe em ciclos, né? A gente para pensar o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, tudo é um ciclo. Então, o consumidor dá o feedback para a empresa retorna aquilo ao consumidor. Isso a gente está falando do ponto de vista de empresa, mas pensando até numa ação social, você vai num lugar, escuta qual é o problema daquela região ou daquela pessoa, propõe uma solução para aquilo, ela acata, te dá um retorno, você cria um ciclo ali, né? Com feedback, com novas ações e sempre olhando para o próximo. O seu vizinho, poxa, meu vizinho está precisando de açúcar, ele estava querendo fazer um bolo, pegou o açúcar, ele me dá um pedaço de bolo depois, eu retribuo isso para outra pessoa e você cria ciclos. A natureza ensina isso para a gente e a gente está precisando aprender um pouco com a natureza nesse sentido, eu acho. E, inclusive, eu ouvir o outro, saber ouvir, tem relação com o que você comentou, André, dessa frustração, que tem pessoas que têm uma ideia, né, e se frustram, porque mesmo na ação social, como o Gabriel lembrou, se eu não ouvir, tem gente que fala assim, nossa, eu fui com tão boa vontade, eu levei um monte de coisa, né, e o outro não me deu ideia, não queria a minha ajuda, mas vem cá, você ajudou no que ele realmente precisava? Para quem já teve experiências maravilhosas como eu de entregar comida na rua, para morador de rua, tinham pessoas que iam e achavam ruim que morador de rua, o moço pegava sopa e não queria o pão. Não quero. Mas qual o problema? Oi, filha, você quer comer pão todo dia? Só porque ele mora na rua, ele tem que comer pão todo dia também? Ele quer comer uma coisa diferente, ele quer comer a sopa. E quando você ajuda o outro, nem sempre ele está receptivo, porque você está estampando, personificando a necessidade dele. Se ele não precisasse, você não estaria ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho, não só para dar zero, tá, gente? A gente tem que ter muito carinho quando faz ação social e quando atende o cliente na empresa. Não vamos ficar só no cunho social, tá? Quando você trabalha como profissional numa empresa, você também tem que ter muita atenção para entender a dor do seu colega de repartição, que você está atendendo, seu serviço ali, e do seu chefe, né, gente? Que também vamos combinar que você tem que atender o chefe, senão não vai dar muito certo a empresa. Uma parte que é muito importante, principalmente assim, numa empresa, que uma empresa ela pode ser pequena, né, uma pessoa só, tá? Mas a empresa acaba dependendo de outros serviços, se ela não quer contratar para isso, às vezes contrata uma terceirizada, mas querendo ou não, um trabalho em equipe é necessário de diversos segmentos. Como que você vê a importância do trabalho de equipe e como você vê, pelo menos na sua experiência de orientando vários grupos de farmoquímica, né? Alguns dão certo, alguns assim, arranham um pouquinho aqui, alguns levam zero aqui e ali, depois melhoram. Como é que é? Como é que funciona esse trabalho em equipe? Voltamos à questão do ouvir. Saber, né? Ouvir, escutar o termo que achar mais adequado. Por quê? Numa equipe, eu tenho pessoas de habilidade, de competências distintas. E essas habilidades e competências elas devem ser reconhecidas, porque eu devo aproveitar ao máximo a habilidade de cada um, e não querer que todo mundo faça tudo, ou que cada um faça o que lhe foi dado, sem prestar atenção na sua habilidade. Então, ao montar uma equipe, né, se você tem a possibilidade de várias pessoas estar escolhendo algumas, escolher pessoas que tenham habilidades que vão atender à necessidade daquele projeto, que, aliás, é o nosso futuro, né? Vamos trabalhar agora só por demandas de projeto nas empresas. As empresas agora não vão ficar mais contratando você para um cargo, né? Você vai lá, eles vão, segundo, na nuvem de profissionais, pegam um, atende aquele projeto, devolve o cristão para a nuvem, né? Então, nós temos que respeitar, reconhecer e respeitar essas habilidades. Outra coisa essencial para o trabalho em equipe, gestão de emoções, gestão de conflitos. Quer dizer, se eu gerir bem as emoções, eu não chego nem no conflito, né? E ter uma liderança adequada, não uma chefia, uma liderança.
E uma das coisas, e eu estou toda hora voltando à ação social, você já viu, né? Uma das coisas que é muito indicado para treinar um bom líder é ele trabalhar numa ação voluntária. Porque quando eu trabalho com voluntários, eu tenho que realmente mobilizar, engajar essa pessoa. Eu não vou mandar. Então, se eu conseguir engajar, mobilizar essas pessoas voluntariamente, eu vou conseguir trabalhar com os meus liderados. Né? Dizem que o líder ele tem que ter a visão da floresta e não da árvore, né? Ele tem que ter a visão toda, sistêmica, não só aquela coisa específica. Então, uma boa equipe, ela depende de explorar, no bom sentido, todas as habilidades e competências dos seus componentes e ter uma ótima liderança. E eu acredito que vocês tiveram bastante experiências de toda ordem nesse sentido. Teve TIG, né? A gente fez, acho que 8 TIGs, né? Foram 8 trabalhos interdisciplinares de graduação, né? TIG, Trabalho Interdisciplinar de Graduação. Era um trabalho que o grupo era selecionado e aquele grupo trabalharia para desenvolver um projeto. No final, tinha que mostrar um artigo científico com algum tema, alguma inovação para solucionar algum problema. Muito interessante. Só que as pessoas começavam a brigar no início, pelo menos no início, né? As pessoas, acho que os barracos eram tão grandes, o desgaste emocional era tão grande, porque quando a gente entra na faculdade, e as pessoas que estão ao nosso redor, cada um tem um background diferente. Cada um foi criado de um jeito, cada um teve experiências com lidar com pessoas de forma diferente. Teve pessoas até que não tinham tanta habilidade em ter tato com as pessoas. E esse momento, né, essa parte emocional é muito importante, porque a gente tem que entender. Trabalho é trabalho, amizade é amizade. Eu tenho que entregar o meu serviço, é para isso que eu estou naquele grupo, e eu não posso, de forma alguma, achar que alguém vai me acobertar por eu não fazer a minha obrigação. Né? Acho que todo mundo já passou por já passou por uma experiência semelhante em algum grupo, né? A gente fala sempre tem a brincadeira, desde antes da universidade você fala, né? Tem aquela pessoa que fica morcegando no grupo, mas na universidade você fala assim, ó, trabalha, vambora. A gente precisa de mais gente aqui. E se não trabalhar, o que a gente faz? Lembra, André, o que a gente fez um dia? Eu lembro, a gente tava... foi nesse fatídico momento do zero, né? Eu e a Valesca, a gente tinha que tomar uma decisão. A gente estava com um grupo de 10 pessoas e eu acho que quando a tarefa não demanda 10 pessoas e tem muita gente, algumas pessoas vão esperar que as outras pessoas falem o que fazer e esperam uma chefia, não uma liderança. Não, o líder fala assim, vamos desenvolver, vamos fazer um negócio funcionar. Aí a gente teve esse momento, né, na apresentação de slide, aí eu e a Valesca falou assim, não, beleza, o que a gente faz? A gente tem 10 pessoas no grupo e 5 quer trabalhar. Como é que a gente faz? Aí a Valesca falou, eu não sei de quem que partiu a ideia, será que a gente demite eles? Aí eu falei, vamos. Já que era uma empresa, né? Já que era. Não era uma empresa, era um trabalho de grupo, né? Eu e a Valesca falaram, demitir? Vamos. A gente foi e pensou assim, olha, eu e o André, a gente teve uma decisão aqui do grupo e nós vamos, eu fulano, ciclano e tal, nós vamos sair do grupo. Tchau. A gente não falou, a gente não demitiu eles. A gente se demitiu pra fazer o trabalho. Aí todo mundo ficou desesperado, né? Porque o trabalho estava indo para frente por conta de desenvolvimentos nossos, de coisas assim. E aí todo mundo começou a ficar desesperado. Que não pode fazer isso. Alguns alunos foram conversar com a Maria Helena. Teve um episódio que... Mas, um parênteses. O grande barato desse episódio que você comentou agora é que quando vocês pediram demissão e foram montar a empresa de vocês, digamos assim... a outra parte do grupo passou a trabalhar. Então, eles estavam perdendo sem perceber. E passaram a ganhar. Sim. Eu acho que uma coisa que é muito importante no trabalho em equipe é o fato de não competição. E aquele trabalho que as pessoas vão agregar um ao trabalho do outro, né? É uma característica que é muito importante, porque
Eu acho que é uma ideia antiga, né, que o pessoal no mercado de trabalho tem, que eu sempre tenho que ser o melhor. É uma ideia, na minha opinião, eu peço desculpas assim pra quem pensa, mas na minha opinião, eu acho isso burrice, porque a gente só vive, por exemplo, assim, 80 anos, vamos chutar pra cima a expectativa de vida brasileira, né, 80 anos, né, nesses 80 anos, eu posso ser bom em alguma coisa? Posso, mas também tem outras pessoas que dedicaram o tempo delas fazendo outras coisas, que tem uma gama uma variedade de ideias diferentes, de habilidades que a outra pessoa não tem, né? E é muito importante a gente abaixar a bola, né? Nós como humanos entender que nosso ego é simplesmente um reflexo das experiências que a gente teve, a gente não precisa de pisar em ninguém, se a gente dá a mão para outra pessoa que quer trabalhar e quer fazer o negócio funcionar, é melhor do que ficar naquela competição que desgasta a relação entre as pessoas, né? O que vocês pensam a respeito disso, desse desgaste por competição demasiada? Olha, citando inclusive o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, nós somos seres interdependentes, que, aliás, isso é uma atitude de pessoas altamente inteligentes e independentes, porque ser interdependente, você só consegue isso, aproveitando as habilidades, né, dos outros, depois que você se torna um ser independente. Eu me conheço, eu sei do que eu posso, o que eu não posso fazer, passo a reconhecer no outro isso também, aí sim esse trabalho, né, em conjunto. Agora, enquanto eu não me reconheço realmente independente, não me conheço, eu começo a querer concorrer com o outro e ter esse desgaste completamente desnecessário, que acaba sempre arrebentando para algum lado. Ninguém consegue ser um ótimo profissional reconhecido no mercado, uma pessoa muito bem reconhecida no meio dos seus, se ele está sempre de picuinha, achando que o outro está concorrendo, está querendo puxar o tapete. Esse tipo de atitude não acrescenta nada a ninguém. Exatamente, a gente tem que procurar muito mais bonito do que eu tinha pensado em falar. Porque o que eu ia falar basicamente a gente não nasce sozinho, a gente não vive sozinho, no máximo a gente morre sozinho. Então a gente depende das outras pessoas, no fim das contas é exatamente isso que você falou. A gente depende das outras pessoas. E a gente pensa, se a gente pensar nisso num nível muito mais básico, a gente não consegue, por exemplo, pilotar um avião. Você pode ser inteligente, você pode ser super capaz. Eu preciso ir num congresso num outro país. Você ainda vai depender de outras pessoas que vão estar ali pilotando um avião, que vão estar na cabine, no check-in, que vão estar te atendendo dentro do avião, no hotel em que você vai ficar. A gente não é dependente. A gente não é independente. Até para comer, né, Gabriel? Quem que plantou? Plantou, processou. Uma das coisas que é importante também da gente entender é a questão da oportunidade, né? Muitas vezes nós temos um bom currículo, nós temos uma boa formação, boas experiências de vida e às vezes nós somos subutilizados pelo mercado e o momento não chega, né? O que falta para nós é o investimento. E o mercado internacional tem muito mais dinheiro do que o mercado local. Uma vez eu escutei de uma pessoa, de um colega meu que abriu uma empresa, que aqui no Brasil ele estava custando a conseguir 10 mil reais para ele comprar o maquinário que ele precisava para fazer a empresa dele. Mas ele chegou lá fora e pediu 10 mil dólares, né? Que é quase 5 vezes mais esse valor aqui. Ela falou assim, sua ideia é essa? É bem rentável. Toma, né? Acho que, assim, essa questão do investimento, ela ajuda a gente muito a ter aquele panorama do que, até onde a gente pode chegar com a ideia da gente, né? Você tem mais experiência que nós, mais conhecimento que nós nesse assunto, né? De captação de investimentos. Como que você vê esse mercado de hoje e essas próximas aberturas de oportunidades que podem existir nos próximos anos? Olha, da minha experiência, que eu posso dizer para vocês que, primeira coisa, você tem que ter muita habilidade e facilidade de ir atrás, correr atrás. É a famosa cara de pau. Tem a cara de pau. Claro, você tem que saber se colocar, né? Mostrar para o outro o que você está dando de contrapartida para esse investimento acontecer. Nos locais que eu trabalhei, colocado os projetos, e em outras instituições que eu já trabalhei montando curso, tudo dependia de verba.
né? Então, o meu projeto era montar o curso, meu projeto era ter projeto de ação social. Eu nunca tive problema, não, eu recebi, é óbvio, mas eu nunca tive problema de ir lá e solicitar, pedir, né? Um termo. Pedir recursos, mas eu mostrava qual era a necessidade e que resultados poderiam ser gerados. Enquanto que outros colegas se restringiam ao que já recebiam. Eu ia além. Pessoal, aquilo que eu recebi estava garantido, agora deixa eu conseguir mais. Quanto mais eu consegui, claro que nós fomos de ônibus, né, Gabriel? Fomos de ônibus para Jequitinhonha, e cada vez o ônibus foi aumentando, era um micro-ônibus, depois era um ônibus grande mesmo, né? Então, primeiro você tem que se propor a dar cara a tapa. Né? Como os americanos falam, botar a cara no jogo, vamos embora. Que foi o que eu fiz com Maria Helena. Porque quando a gente se conheceu, eu já era empresária, já tinha minha linha de cosméticos, cheguei para ela, mostrei tudo que eu tinha, como eu sempre faço com todo mundo. Ela comprou, usou, adorou. Aí, depois de um certo tempo, eu já queria fazer uma iniciação científica na área de extração de óleos essenciais, trabalhar com isso. Mostrei para ela a minha ideia e deu super certo. Então, foi isso. Já estava com um certo preparo ali, mas também foi a cara de pau de chegar e me mostrar, né, Helena, nessa época. Claro, porque quem vai solicitar recurso, ele vai dizer, mas é uma coisa simples, eu tenho que montar um projeto estruturado. Não necessariamente, depende de onde você vai solicitar. Mas você tem que mostrar o que você tem. Por que aquela pessoa vai investir em você e não no outro? Eu tenho uma ideia, a famosa La Garantia Soy Yo. Oi, como assim? O que você está me ofertando para eu poder investir em você? É uma ideia, é um processo, é um produto. Que maravilha é essa que vale a pena ser investido? E hoje em dia nós temos que preocupar também na hora de solicitar investimentos nessa demonstração de resultados, as questões que impactam, né? Impacto no social, no ambiental, tudo, porque cada vez mais está agregando valor. E, sim, como você comentou, André, eu estou trocando o nome do Gabriel agora, André, vivemos no Brasil, aqui não temos tanto investimento como, né, é citado, né, outros países. Eu considero não só uma questão puramente econômica, e sim de mente aberta. Não sei se vamos colocar isso na conta que os outros países já são, né, tem uma história muito mais longa, mais experiência do que nós, mas eu considero mais uma questão de mente aberta. Porque se você encontrar aqui um investidor que ele é de outro país, está por acaso aqui, ou trabalhando com uma empresa aqui, ele vai estar com a mente aberta. Tá? Então, mas o essencial é mostrar, vamos dizer assim, para o que você veio. Isso até chega numa pergunta que eu gostaria de fazer. Como que você percebe a mudança de posição de empreendedor? Porque a gente tá falando dessa questão de captar recursos e tudo mais, a gente depende do investidor, claro, ter uma mente aberta, mas como que você acha que a postura do empreendedor pode mudar ou mudou ao longo dos anos de um jeito que favoreça esse tipo de investimento para novos negócios que às vezes tenham um possível impacto social positivo e ainda tendo retorno? Como eles podem apresentar isso ou trazer essas ideias para um investidor tradicional, digamos assim, no Brasil? Eu acredito que tudo passa pelo conhecimento. Então, você ter conhecimento do que esses investidores hoje em dia estão mais atentos, tá? Conhecimento do que você tem que apresentar, como vocês aprenderam, né? Os planos de negócio, mostrar para esse investidor qual é o prazo de retorno desse investimento. Então, conhecer esses termos, não só conhecer os termos, como já tê-los, né, devidamente calculados, os valores correspondentes. Então, conhecimento, primeiro conhecimento nunca é demais. E hoje se fala muito na formação em T, né? Você tem uma formação específica, mas ter uma visão geral de um monte de coisa. Você não vai especializar em tudo, que ninguém é louco para isso e nem tem necessidade. Mas, eu sou, no meu caso, eu sou química, então eu vou saber só de química? Não, eu quero saber um pouco de liderança, gestão, né, comunicação, ambiental, sustentabilidade, porque numa hora que eu vá desenvolver um projeto, ou, no caso, no meu trabalho com vocês, eu fui orientar trabalhos, eu tinha que ter uma visão toda. Eu não sabia tudo de tudo que você estava apresentando, eu tinha uma visão geral a ponto de conseguir avaliar.
Mas quem mais sabia era vocês. Da mesma forma, quando algum empreendedor vai atrás de um investidor, quem mais entende do negócio dele, da ideia dele, é ele mesmo. Mas como saber vender isso? E rápido, que uma conversa longa ninguém merece. Que eram os famosos pitches, lembra? Sim. Tô tendo que fazer o meu agora, meu Deus. Como que eu vou pegar, tipo, 50 páginas e colocar em 2 minutos? Exatamente. Então, ser rápido, ser extremamente objetivo e claro. Tem que ser claro. Porque senão, se você não tem clareza do que você quer, do que está ofertando, do que precisa, o que o outro vai entender? Vai levar horas para você explicar? Não, tem que ser extremamente claro do que você quer. Então, eu acredito que esses conhecimentos cada vez mais estão, digamos assim, facilitados, né? Hoje em dia, Google-se um tanto de coisa, né? Cursos, masterclass, um monte de coisa acontecendo, ainda mais nesse momento de Covid, muita coisa acontecendo online. Então, acesso a esse conhecimento bem maior, claro, sabemos que nem todos têm, infelizmente, mas existe uma gama muito maior de conhecimento, acesso a conhecimento, e as pessoas se dedicarem também. Né? Porque não é, eu li a respeito uma pequena nota, agora eu estou entendendo de tudo. Não, agora vamos aprofundar nesse trem, se nós chamamos mineiros, nesse trem que eu estou aqui me deparando. E isso sim está mudando no empreendedor. Ele está tendo acesso e interesse pelos conhecimentos para poder se mostrar da maneira mais adequada. E propor melhores soluções, né? Sim. Teve agora, você estava comentando com a gente antes da gente gravar a respeito de um índice que pode ser até bastante favorável para a abertura de novos negócios, né, de cotação. Sim. Você gostaria de falar um pouquinho a respeito? Eu anotei aqui porque a gente esquece, gente. Olha, não por nada não, se não reparo não, mas a idade vai chegando no ser humano, tá? Índice ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. É um índice que vai avaliar esses fatores, né, sociais, ambientais, e essa questão de governança é por exemplo, se a empresa que o investidor está interessado, se ela não teve nenhuma fraude, né, corrupção, deve impostos, enfim, esse índice é para avaliar, dá a condição desse investidor avaliar se essa empresa, esse projeto, ele está impactando de maneira correta questões sociais, ambientais, e é uma empresa, ela sim, é uma empresa extremamente correta, né, com seu comportamento, com as suas ações, seus processos, né? E no Brasil, o índice ele é chamado ESG B11. Confesso a vocês que é o B11, agora eu não lembro o porquê do B11, mas sei que esse índice ele está sendo já muito bem considerado, levado em conta nas bolsas de valores. E empresas que passaram por desastres ambientais ou tiveram, sabe, notícias, já todo mundo sabe das corrupções, elas nem entram nesse índice. Então, isso para mostrar como realmente o comportamento de empreendedores, investidores, consumidores está realmente mudando, graças a Deus. Isso é uma mudança muito positiva, né? Principalmente com a mentalidade do mundo agora das mudanças climáticas, da importância de ser humano, da importância de tratar o outro bem, né? A gente pode ver que esses temas estão ficando em alta, né? Ainda bem que eu faço uma analogia, né, com alguns amigos mais próximos, é que a gente já está passando pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. A gente já passou pelo da guerra, a gente já passou pela fome, a gente está bem próximo de não ter uma fome generalizada no mundo, né? A gente está passando pela peste agora, né? O mundo inteiro está se unindo para desenvolver mecanismos para a vacina, né? Para a vacina, para o Covid. E tem o último, né, que o pessoal às vezes chama de conquista, né? Que é aquela competição que as pessoas têm umas com as outras. A gente está realmente entrando num mundo onde boa parte do que levava puxava a gente para trás está sendo repensado, né? Atualmente nós estamos vivendo estamos começando a viver, melhor dizendo, a intitulada economia colaborativa. Então, pontos que se deve ter muito em mente quem está empreendendo. Economia colaborativa, economia circular, essencial. Tá? De agora em diante, qualquer pessoa tem que pensar em termos de economia circular, porque nós temos que nos inspirar, como o Gabriel falou no início hoje,
na sabedoria da natureza, nos ciclos. A natureza ela não tem preocupação em fazer gestão de resíduos, gente. O que é o final de um ciclo, de um processo, é matéria-prima para outro. E nós temos que trabalhar exatamente dessa forma. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de recursos finitos. Por que nós estamos explorando tudo como se fosse tudo infinito? Né? Achando o quê? Super-homem para o alto e avante? Não existe isso. Né? Então, quer empreender? Pense em recursos, que os recursos são finitos. Então, pense numa economia circular. Esse é o futuro. E a economia colaborativa. Perfeito. Então, Maria Helena, eu gostaria de te agradecer muito por ter aceitado o convite de participar do Brightcast. Sua contribuição teve um valor que você não imagina o valor dele, de tão precioso que foi, tá? Eu gostaria muito de te agradecer por estar aqui. Igualmente, os meus colegas, a Valesca e o Gabriel, por terem aceitado esse convite também. A gente conseguiu desenvolver assuntos bastante interessantes aqui hoje. E quem nos ouviu até o final, agora já deve estar bastante pensativo, né, nas boas oportunidades que podem aparecer no futuro. Não esqueça, você pode ser o seu próprio chefe. Você não precisa ficar parado esperando a oportunidade chegar. Você pode fazer essa oportunidade acontecer. Eu e o Gabriel e a Valesca já comentamos uma vez. A gente sempre tem um grupinho de amigos que a gente dá certo e a gente tem um produto que dá para desenvolver, né? Então, pensem um pouquinho a respeito disso. Então, muito obrigado, Maria Helena, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Valesca. Agora eu deixo para vocês as últimas considerações, tá bom? Meninos, eu quero agradecer novamente o convite. Primeiro pela oportunidade de termos uma conversa, né, passando por tantos tópicos extremamente importantes. E, principalmente, pela oportunidade de encontrá-los. Sim. Porque, olha, quando que eu ia estar encontrando, né, vocês? Valesca mora perto de mim, nem por isso eu encontro. Então, essa oportunidade de encontrá-los, ouvir as recordações que vocês têm, né, dos momentos que vivemos juntos, para mim isso é extremamente precioso. Vou ter certeza que, para mim, foi fundamental esse momento agora. Muito obrigada. Ai, que lindo, é um momento nostalgia, né? Porque é a nossa história. E é muito importante a gente estar todo mundo aqui junto, porque foi muito gostoso tudo que a gente viveu. A gente teve ali os nossos momentos, pensava em desistir, estava muito difícil, apanhava um pouquinho de Maria Helena com amor, mas a gente aprendeu e isso fez toda a diferença. Hoje eu vejo aí no mercado, muitas vezes, na hora que vou dar curso também, eu vejo que ter essas experiências que a gente carrega aí na nossa bagagem foi muito importante. Muito obrigada aos meus colegas, a minha eterna panela da engenharia química, vocês são uma equipe muito foda. E, Maria Helena, a gente nem precisa falar de você como nossa mentora, maravilhosa, brilhante, e que uniu aqui a gente. Muito obrigada pelo carinho, por ter aceitado participar com a gente, foi muito importante, eu amei. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Maria Helena, porque até hoje a gente está falando, a última matéria que a gente teve com você foi em 2017 ou 2018, e você ainda está trazendo ensinamento para a gente, você ainda está ensinando a gente, continua sendo nossa mentora, trazendo mais conhecimento. Foi um prazer poder estar conversando com você, conversar com a minha panela aqui também. E isso mostra, inclusive, entra no que a gente falou, o quanto a gente não é independente, a gente é interdependente, né? São conhecimentos diferentes, a Valesca mais para a área de farmácia, farmoquímica, Maria Helena com conhecimento da química, o André tem um conhecimento mais voltado para a área de computacional agora, né? Dentro do CDTN, está mexendo mais, eu com conhecimento um pouco mais voltado para fermentação, mas tudo isso agregou, a gente teve um momento em que todo mundo estava trazendo os seus talentos e os seus conhecimentos juntos para um mesmo projeto, e até hoje a gente conversa, a gente está unido, a gente tem uma relação entre a gente. Então isso entra diretamente, é só essa conversa que ela explica diretamente o nosso tema de hoje do Brightcast. Então, Maria Helena, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
E muito obrigado a você que escutou o Brightcast aqui até o final. Espero ter contribuído bastante com vocês. Espero que a nossa experiência conjunta, que o que a gente conseguiu desenvolver de ideia, consiga ter ligado uma luzinha na cabeça de cada um, e que isso inspire vocês a ter o jogo de cintura para encarar as próximas oportunidades que podem chegar até vocês. Então, pessoal, um grande abraço e tchau, tchau!